Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai conhecer um pouco sobre modificadores. Os modificadores, eles definem a visibilidade de um método ou de um atributo dentro de uma classe, certo? Trata-se de uma forma de especificar se o método ou atributo é visível apenas à própria classe, apenas para a própria classe, em que está declarado ou pode ser visualizado e utilizado por outras classes externas, certo? Esses modificadores, eles podem ser públicos, privados e protected, certo? Nessa aula de orientação a objetos, na aula passada eu tinha mostrado como criar uma classe, certo? O que era uma classe e o que era um objeto. Pois bem, hoje a gente vai utilizar esse projeto aqui para mostrar para vocês como que a gente pode utilizar esses modificadores, certo? Eu tenho aqui uma classe carro, mas eu vou estruturar melhor esse projeto e eu vou criar aqui dois pacotes, ok? Vamos supor que eu estou criando um sisteminha para uma concessionária, tá? E aqui eu vou criar um pacote veículos, certo? Onde eu vou ter a minha classe carros. Tá? Eu simplesmente movi a classe para dentro do pacote e eu vou criar mais um pacote chamado funcionários, certo? Beleza, e dentro dela eu vou criar uma classe chamada pessoa, tá? Bem genérica mesmo, certo? Beleza, eu tenho duas classes, tá bom? Dentro dessa classe carros que eu já tinha criado, eu tinha criado já atributos e tinha criado também métodos públicos, certo? O método público, um método público ou um atributo público, ele pode ser ou é visível por qualquer classe. É o qualificador mais aberto no sentido de que qualquer classe pode usar esse método, certo? Como assim? Vamos lá. Vocês viram que eu tenho aqui a minha... Eu vou apagar esse aqui. Eu já tinha feito até um exemplo, mas eu vou detalhar melhor para vocês. Eu criei aqui um objeto chamado Fusca, certo? Instanciando a classe carro. Pois bem, como todos os meus atributos e meus métodos, eles são públicos na classe carro, então eu posso acessar a eles normalmente, certo? Então, se eu chamar aqui Fusca, ponto, vai aparecer aqui todos os atributos que foram criados lá em carro. Ano, cor, marca, certo? Ó, eu posso atribuir a marca, eu posso atribuir Ferrari, certo? E eu posso inclusive chamar o método que tem lá. O método que tem lá em carro, certo? Por quê? Porque ele é público, então ele é visível para qualquer classe em qualquer pacote. Vejam só que esse método main, ele está solto na minha raiz do src, mas eu posso criar também um pacote para ele, só para vocês verem como, mesmo estando em pacotes diferentes, eu posso acessar esses métodos ou atributos. Vou criar esse pacote como principal, certo? E eu vou colocar a classe main nesse pacote. Pois bem, vejam só que agora eu tenho três classes em pacotes diferentes e aqui não aconteceu nenhum erro. Mesmo a classe main estando em um pacote diferente em relação à classe carro, eu tenho ainda acesso, tá? Eu tenho ainda acesso a esses, certo? Eu tenho acesso a esses atributos, marca e a esses métodos que foram definidos aqui em carros. Beleza? Agora a gente vai ver o private. O private, eu vou utilizar a classe pessoa. O private pode ser declarado da seguinte maneira. String. Desculpem. Vou definir private string nome
private string idade e private string sexo, certo? E aqui eu vou utilizar um private void calcula idade, tá? Só para ter um exemplo, ok? O que o modificador private diz? O private, o atributo ou método que tiver um modificador private, ele é visível apenas pela própria classe, certo? Então, outras classes, mesmo estando no mesmo pacote, tá? Se elas estiverem em classes diferentes, esses atributos, eles não podem ser acessados. Esses métodos não podem ser acessados por outros métodos ou por outras classes, certo? Eles podem ser acessados só pela própria classe. Como assim? Por exemplo, aqui, eu vou definir um int idade total, vamos dizer assim, né? Isso aqui vai receber de idade mais, sei lá, 10, tá? Isso só para ver um exemplo, beleza? Então, opa, aqui coloquei idade como string, mas é inteiro, por isso estava dando erro aqui. Beleza? Então, aqui vou definir uma idade total igual idade mais 10. Então, eu tenho... int, desculpem, gente. Certo? Então, eu posso aqui, esse atributo, tá? Esse atributo que foi definido como private, eu posso acessar ele somente dentro da minha própria classe. Vamos ver se eu consigo acessar ele pelo método main. Vamos criar um objeto P, tá? Ele é do tipo pessoa, e eu vou instanciar a classe pessoa através desse objeto. Beleza? Vejam só, se eu utilizar ponto .p, vejam que eu não tenho aqui nome, eu não tenho aqui idade, eu não tenho aqui sexo, eu não tenho aqui calcular idade, ou idade total, como eu tinha calculado, né? Calcular idade. Não tenho. Por quê? Porque ele é um atributo privado, tá? Então, eu não tenho acesso, opa, idade não existe, nome, tá? Então, eu não tenho acesso nem a nome, nem a idade, nem a sexo. Vejam que aparece tudo vermelhinho, certo? Então, ele diz que sexo tem acesso privado em funcionário pessoa. Então, nem calcular idade. Também eu não posso chamar esse método também, tá? Aparece vermelhinho. Beleza? Isso é porque todos os métodos, ou todos os atributos, desculpem, ou métodos privados, eles são acessíveis somente pela própria classe. Beleza? Outro exemplo, eu vou criar aqui mais um, eu vou utilizar aqui mais um modificador. Vou utilizar protected, documento, protected string, documento, eu vou utilizar um protected string matrícula, matrícula, certo? O que acontece com protected, tá? Mesmo sendo ou atributo ou método, vamos lá. Protected string retorna documento. Beleza? Vamos supor que eu tenho esse método aqui do tipo protected, tá? Protected string retorna documento. Beleza? O que o protected diz? O que o modificador protected diz? Um método ou atributo definido como protected, ele é visível pela própria classe ou por suas subclasses, tá? Gravem isso aí quando a gente for falar em herança.
e pelas classes do mesmo pacote. Mais uma vez, os atributos são métodos que são definidos pelo modificador protected. Eles são visíveis pela própria classe ou pelas classes do mesmo pacote. Então, será que carro consegue acessar documento? Vamos ver, né? Carro está em outro pacote. Carro não, desculpem, main, tá? Main. Vamos ver se é utilizando p. Qual era o nome? Ah, aqui tem que ter um return, tá, gente? Por isso que eu estava dando erro, tá? Porque eu defini, isso eu vou explicar já, certo? Vamos lá. Main, documento. Será que main consegue acessar o documento? Não. Por quê? Porque a classe main está em um pacote diferente de funcionários, certo? Será que a main consegue acessar o retorno documento? Vamos ver. Vou selecionar e retorna documento. O método retorno documento, ele está dentro de pessoa, só que é protected, certo? Pois bem, eu não consegui acessar num pacote diferente. Agora, dentro de funcionários, eu vou criar uma nova classe, certo? Uma classe chamada fornecedor. Fornecedor, certo? Então, essa classe fornecedor, eu vou criar um método público, pode ser público, tá? Chamado imprimir documento. Imprimir documento, beleza? Ele vai ser void, depois eu vou explicar aqui. Público, eu vou imprimir documento. Vamos ver, eu vou criar aqui agora um objeto, tá? P do tipo pessoa, que vai instanciar a minha classe pessoa. Vamos ver agora se eu consigo ter acesso a documento, certo? E p ponto retorna documento, certo? Vejam só, aqui eu devo atribuir alguma coisa, né? Porque ele está esperando uma string. E aqui p imprimir. Vejam só, vejam que eu tive acesso ao documento, tá? Que ele tem modificador do tipo protected, tá? Eu consegui acessar, fornecedor conseguiu acessar a esse atributo e a esse método. Por quê? Porque as duas classes, tá? Porque as duas classes estão no mesmo pacote. Beleza, gente? Então, só mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Vocês viram que eu criei aqui um método do tipo void, tá? O tipo void, essa classe, esse tipo de classe, são classes que não retornam valores, certo? Métodos que não retornam valores devem possuir nesse parâmetro a palavra void, certo? Então, ela vai fazer cálculos aqui, vai fazer alguma coisa aqui, mas não necessariamente tem que retornar alguma coisa para ser utilizado em outra classe, tá? Já os métodos que são diferentes de void, elas têm que ter um retorno que tem que ser ou null ou o mesmo tipo que foi declarado. Por exemplo, se eu coloquei aqui retornar documento, eu vou colocar aqui que, como é do tipo string, eu tenho que retornar aqui uma string, certo? Então, se eu imprimir aqui esse fornecedor, vamos supor que eu vou chamar esse método aqui, retorna documento, tá? Vou colocar system.out, pronto, println, lembre-se que ele está retornando uma string, então eu vou utilizar isso dentro de um system concatenando com outra string, certo? O documento é dois pontos mais e coloco aqui. Opa, tenho que tirar isso aqui.
Pronto, vejam só que ele vai, se eu executar isso aqui, ele vai concatenar o documento ele vai aqui na classe pessoa, vai pegar o retorno documento e vai imprimir esse número aqui, certo? Então, são pequenas coisas que vocês têm que ter em conta quando vocês forem criar um projeto. E o que eu fiz aqui nos pacotes? Pacotes são pequenas pastas, vamos dizer assim, dentro do Java, que permite você organizar ou modularizar melhor o seu código, certo? Você pode estruturar melhor o seu código, tá? Que nem eu tinha falado aqui, ó. Vamos supor que esse programa seja um programinha de concessionária. Beleza, eu tenho uma seção de funcionários, eu tenho uma seção de veículos, eu tenho uma seção de estoque, enfim. E aqui eu tenho uma seção de principal, onde aqui, essa classe aqui vai ser a minha classe principal, que vai começar a chamar outras classes. Beleza? Espero que tenham gostado, pessoal. Curtam, compartilhem, e eu vou começar a postar mais vídeos de uma forma mais contínua, beleza? Valeu, gente. Até mais.